continuando e finalizando. Então, o coronel é aquele latifundiário que consegue transformar o prestígio que ele tem em voto através de práticas paternalistas, muitas vezes intimidatórias, né? E controlando uma área, que alguém pode chamar de curral eleitoral, e ele negocia esse poder que ele tem, esses votos que ele consegue obter com o governo do Estado. E, obviamente, o governo do Estado vai mandar aí para o coronel alguns benefícios pessoais ou alguns favores. Colocar lá um chefe de polícia, que é quem ele quer. O coronel nem sempre ele era um prefeito, ele preferia muito melhor, ou muito mais, controlar a prefeitura, né, e o prefeito, do que ser ele mesmo prefeito. Então esse coronel, gente, ele vai exercer isso através de alguns mecanismos, já falamos. A fraude eleitoral. Então se fala em eleição, bico de pena, pessoas que iam votar mais de uma vez, votar como se fosse uma outra pessoa, ou que já morreu, ou que não foi votar ainda, né? Então ele vai lá e vota no lugar dela. Às vezes o cara até pensou, chega, você vai votar no nome de outra pessoa, a pessoa chega. Não acho difícil ter acontecido isso não, porque isso também acontecia, votar no nome de outro. Falsificar assinaturas. O termo curral eleitoral tem a ver com essa base, né, que o coronel tem, base política, mas que também tem a ver com aquele espaço em que os eleitores ficavam esperando para ir votar, onde também temos ali umas últimas negociações, né, algumas compras de voto, troca e muita intimidação. Intimidação pensa mesmo, né, da agressão física, do assassinato, esse negócio todo, da promessa de que alguma coisa ruim pode acontecer, tá bom? Mas o mais comum, o coronel mais esperto, ele vai trocar isso, o voto, por alguma coisa, né, de uma dentadura a um sapato, né? Aquelas charges mostravam, né, o coronel dando um sapato e o outro pé, né, outro par desse sapato só depois das eleições, depois que o resultado saísse, ele teria conseguido o que ele queria, dar o outro sapato. É meio brincadeira, mas é possível também. É troca, né? Bom, recentemente, em alguns momentos, as pessoas iam lá, né, no comitê eleitoral, não sei, ganhavam um jogo de camisa de futebol para o time daquele bairro e de repente vendeu o voto. Quer dizer, a única coisa que você tem é você se vende, mas tudo bem, né? Fala assim, mas também ninguém me deu nada, pelo menos eu ganhei aí um jogo de camisa. Consciência política é isso aí, ou não. Então, se isso hoje ainda é marcante, né, troca de favores, nessa época aqui ainda é mais marcante, na verdade, é a origem disso tudo, tá bom? Já falamos da Comissão Verificadora de Poderes, ou de votos, né, como forma disso. Essa forma de controlar o voto do outro é chamado genericamente aqui de voto de cabresto. Então, cabresto é quando você direciona aquela pessoa para onde você quer, pensa no gado, né? Pensa no cavalo, que tem aquele cabresto lá, que o cavaleiro faz o cavalo ande na direção que ele quer. Nunca andou de cavalo. Você já soltou pipa? Pipa ou papagaio? Tipo, que fica lá soltando? Pois é, que lá também. Você faz ele ir para onde você quer. Então, é a manipulação do voto. Voto de cabresto. Curral eleitoral. Então, é o eleitor sendo tratado como gado. Gado. É a forma do clientelismo, né? Pessoa, uma coronel tão legal, me ajudou aqui, me ajudou lá e tal. E por falar nessa de ajudar, não esqueça, o voto era aberto. Então, a
A pessoa sabia em quem você votava e se ela sabia, ficava muito mais fácil dela te reprimir. Os eleitores também eram poucos, 5% do povo é que votava. Por isso que essas práticas eram mais fáceis de serem feitas. Mas não esqueça, o coronel também não tem só esse lado oportunista ou violento. Ele também tem uma função social. Tá? Porque não, seria muito difícil manter essa estrutura toda só na base da violência. Precisa de um certo convencimento também. E o coronel tinha isso, porque o Estado não estava muito presente. Então, se o Estado não está presente naquela região, quem é que resolve os problemas? Ou quem é que diz que resolve? É o coronel. Muitas vezes, com algumas coisas que o governador manda. Lembra aquelas trocas de favores? Nem sempre eram só pessoais, né? Mas para a comunidade ali. Mas para a comunidade, via coronel. E ele conseguiu. Lembro de algumas campanhas que fizeram por aí, né, de arrecadar coisas, caía na mão da prefeitura e aí virava barganha. Então essa função social também é importante. Pensa, desde uma escola, uma escolinha que abriu ali. O coronel fez isso. A sobrinha dele é que dá aula lá. Porque ele ficou doente, pegou o carro, ajudou, levou para algum lugar. Então essas ajudas aí também pesavam muito. Mas o mais forte era o tal do apadrinhamento. Então ter um padrinho, o padrinho começa pela versão religiosa, né? Batizado, aquele negócio todo. Mas o padrinho é aquele que vai te ajudar, né? Vai ajudar o seu pai, né? No caso, a cuidar daquela criança ali. Então o que as pessoas queriam? Que era um padrinho rico, um padrinho poderoso. Se for o coronel, então está feito. Então vem aqui, ele tem um apadrinhamento. Então ele vai ajudar aquela criança lá. Vai dar um emprego para ela, essa é a ajuda. Vai dar um emprego. Quem é seu padrinho? Quem que te indicou? O coronel, tal, mandou vir aqui, tá garantido. Às vezes sei lá, no comércio qualquer. Às vezes num cargo público, na prefeitura. Lá na delegacia. Aí acontecem duas coisas, entre tantas duas. Ele e a família vão ser eternamente fiéis, gratos ao coronel. Às vezes o emprego que ela conseguiu para o filho se é capanga do próprio coronel. Gratidão total. Voto, proteção numa briga ou desavença com outros coronéis, ele está lá. E do outro lado, esse que ele conseguiu emprego vai ser mais um olhos, ouvidos do coronel lá dentro da prefeitura, lá na delegacia, lá não sei na onde, lá não sei na onde. Olha que rede. Tá bom? Claro que com o tempo o coronel vai perdendo um pouco o prestígio e os partidos políticos vão se fortalecendo. Mas isso vai ser em outro momento, depois discutiremos isso. O que mais que temos aqui do coronel? Me parece que quase, hein? Nosso tempo já está se esgotando. Mas valeria a pena falar então que as consequências principais disso aqui significam um Estado que está direcionado em função das vontades políticas e econômicas de um grupo, que é a oligarquia agrária. Vale lembrar, vou passar um pouquinho do horário, mas vale lembrar os momentos em que isso derramou, em que isso não deu certo. Lembra o leite derramado? Citei aqui 1910. 1910, lembra, o Afonso Pena governou, faleceu antes do mandato terminar e sumiu o vice Nílio Peçanha, que era fluminense. Aí não houve um consenso entre o Partido Republicano Paulista e o Mineiro de como encaminhar a partir daí. Se dividiram. Aí São Paulo acabou indicando um baiano, Rui Barbosa, que você já conhece, aquele lá do encilhamento, aquele que é sinônimo de genialidade e tal. E o vice do
O Rui Barbosa era o governador de São Paulo, que por acaso e por coincidência era o Albuquerque Lins, que deu o nome aqui à cidade. E os mineiros vão indicar outro candidato, indicar o Hermes da Fonseca, que é um gaúcho, e o vice-governador de Minas Gerais. Então, dividiram aí. Por que isso foi importante? Porque que aparece pela primeira vez uma campanha mesmo política, com discurso, muito parecido com campanhas que temos por aí. Antes não tinha, gente, não precisava, né? Agora tem. Foi a famosa campanha civilista, porque Rui Barbosa era civil e o Hermes Fonseca era militar. E Rui Barbosa falava assim: o povo governa, o exército obedece. Bem que poderia ser assim sempre, não é? De qualquer forma, o Rui Barbosa perdeu, o Hermes Fonseca ganha. Então temos aí um leite que derramou. Temos outros em outros momentos. Também vale a pena lembrar aqui que nesse primeiro momento nós temos ainda a questão do Acre. Vai estar lá no seu texto, mas vale lembrar a questão do Acre. O Acre pertencia à Bolívia, desde tratados do século XIX, 1867, Tratado de Ayacucho, ou Ayacucho, esse território era da Bolívia. Só que eles não promoveram o povoamento, então os brasileiros foram para lá. E aí os bolivianos tentaram tirar, o Brasil colocou o exército lá. Ficou uma questão muito complicada. A Bolívia não sabia que não conseguia, ela sabia, né, que não conseguiria tirar o povo de lá. E aí foi feito um acordo, o famoso Tratado de Petrópolis, de 1903, na qual o Brasil praticamente compra o Acre, tá bom? Ele vai pagar mais ou menos 2 milhões de libras e vai se comprometer a construir uma ferrovia Madeira-Mamoré, que é uma ferrovia que liga os dois países a Rio Madeira. Muita gente morreu na construção dessa ferrovia, muito, sobretudo por malária. Tem até documentário sobre isso, teve uma minissérie que falou sobre isso, chamado Médio Maria, vale a pena até ver, foi até boa. E finalmente, quando ela ficou pronta, ela serviu de pouca coisa, o ciclo da borracha acabou, né? Mas o Acre é nosso. Também poderia lembrar, dentro do nosso tema aqui, sei que estou passando, gente, mas a revolta de Juazeiro, que acontece em 1914, há muito tempo que eu não vejo questão de vestibular sobre isso, mas pode acontecer, que é aquela em que o padre Cícero, Padim Cícero Romão Batista, apoiava a deposição do governador. Havia aquela disputa de trocar, né? Quem estava lá, lembra que eu falei sobre isso? Chamada política das salvações. Um grupo tomava o poder do outro na bala. Estou salvando vocês desse grupo. E o governo ficava só na expectativa, só na espera, ver o que ia acontecer. Tá? E nesse caso, aconteceu uma revolta, o padre Cícero apoiava os Nogueira Scioli. Acho que não vai ter questões sobre isso. Temos duas questões aqui, vou falar rapidamente. Uma citação: nos estados, entretanto, se instalavam as oligarquias, de cujo perigo já nos advertia Santo Laírio, e sob disfarce do que se chamou a política dos governadores. Em círculos concêntricos, esse sistema vinha cumular no próprio poder central, que é o sol do nosso sistema. Questão: a crítica presente no texto remete ao acordo que fundamentou o regime republicano durante as 3 primeiras décadas do século XX, essa questão do Enem. Fortaleceu o poder militar? Não, já vimos lá que era a República Oligárquica.
O presidencialismo, com o objetivo de limitar o poder dos coronéis, não, falamos que havia uma descentralização aqui. C, o domínio de grupos regionais sobre a ordem federativa, é isso aí. Tá? Falamos aqui dessa descentralização, esse negócio todo aqui. Parabéns, alternativa C. A segunda, a denominação de república oligárquica é frequentemente atribuída nos primeiros 40 anos da República do Brasil. Coronelismo, oligarquia e política dos governadores fazem parte do vocabulário político necessário para entender o período. Só faltou colocar aqui o café com leite. Relacionando os termos do enunciado, a chamada república oligárquica pode ser explicada da seguinte maneira. Letra A fala assim, os governadores representavam as oligarquias estaduais e controlavam as eleições, realizadas com voto aberto. Isso sustentava a República da Espada, na qual... República da Espada? Não é. B. Diante das revoltas populares do período que ameaçavam as oligarquias estaduais, revoltas populares, os governadores aliaram aos coronéis para que chefiassem as expedições militares para isso aí. C. As oligarquias estaduais se aliavam aos coronéis, que detinham o poder político nos municípios. Estes fraudavam as eleições. Daí, beleza. Assim, os governadores elegiam candidatos que apoiariam o presidente da República, e este retribuía com recursos aos estados, mas o reconhecimento dos eleitos só aqueles que o estado queria. Parabéns, alternativa C. Então temos 2C aí, coronavírus. Até a próxima.